Assim, muito prazer estar aqui, é um privilégio. Quem não me conhece, eu sou a pastora Vanessa Minelli, sou de Franca, São Paulo, e esse é um tema que eu realmente gosto muito, e nós vamos falar sobre o tema que o Senhor me deu nessa tarde, é sobre os tempos. Mas não são tempos como nós vemos lá em Eclesiastes, né? Há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então, nós todas já sabemos que vivemos esses ciclos, esses momentos, mas numa madrugada de 2020, o Senhor, eu estava orando e o Senhor me deu duas imagens que viraram um livro, né? Eu escrevi Fator Esther, lançou esse ano, mas eu passei a pandemia escrevendo, e a primeira imagem que o Senhor me deu naquela madrugada foi justamente aquele momento em que Esther está de frente do rei, e ele estende o cetro em direção a Esther, avalizando, né, a presença dela naquele lugar, dizendo para as pessoas à volta deles, né, olha, não precisa matá-la, ela pode estar aqui. E a segunda imagem é justamente quando Esther se arruma para estar na presença do rei. Então, eu vou ler aqui alguns trechos de Esther para a gente formar esse raciocínio, tá bom? Eu estou lá em Esther 4, se você quiser acompanhar comigo, eu vou ler a partir do verso 11, Esther 4. Amém? Será que eu dou um tempinho aí para elas abrirem a Bíblia, Lu? Esther 4:11, meninas. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que sem ser chamado entra no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte. Salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás dentre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que fores elevada a rainha? Como disse a Lô agora há pouco, né? Nós fomos chamadas para um tempo como este, assim como Esther. Então disse Esther que respondessem a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Amém? Irmãs, foi isso que o Senhor me saltou aos olhos naquela madrugada. Uma madrugada em que Deus, ele me chamou de Esther, ele falou esse dia, você é Esther. E eu confesso que até hoje eu não entendi muito o porquê o Senhor me chamou de Esther, mas eu abracei isso. Então, eu sou Esther. E eu creio que aí onde você está, você também é Esther. Esther, ela foi despertada, nesse trecho aqui que nós lemos, ela foi despertada por algo, né? Se você for ler ali, Mordecai era o seu tio que a criou, né? Esther era órfã, ela foi criada pelo primo, por Mordecai, e ele estava triste, com panos de saco, chorando e se lamentando, por causa do decreto que havia sido promulgado em todas as províncias desse império, eram 127 províncias. Esse decreto dizia que daí a alguns meses, no dia determinado, todos os judeus poderiam ser atacados e mortos. E aí Mordecai rasga suas vestes e se veste de pano de saco e vai para a porta do palácio. E aí onde Esther fica sabendo e pede para os seus servos ali irem até o seu tio e perguntar o porquê daquela tristeza. Aí ele conta do decreto. Quando esses servos chegam a Esther,
a resposta dela é meio tímida, né? Ela fala, olha, vocês sabem, existe uma lei, né? Essa lei diz que ninguém pode entrar, se avistar com o rei. Não era entrar na sala do trono, era chegar ali na porta, pôr a cara ali para o rei, sem ser chamado. Senão a sentença seria de morte. E há 30 dias o rei não me chama, assim falou Esther. Ou seja, ela manda falar para Mordecai, olha, sinto muito, mas eu não vou poder ajudar, porque o rei não me chama, tem uma lei, pensa bem, posso morrer. E aí Mordecai faz essa declaração maravilhosa, né? Que Deus, assim, Deus me deu essa mensagem para realmente fazer o livro. Quem sabe não foi para um tempo como este que você chegou à posição de rainha. Então, eu falo para você, mulher que está aqui nessa tarde, quem sabe não foi para um tempo como este que você nasceu? Quem sabe não foi para um tempo como este que você está aí no Reino Unido? Eu sei que tem mulheres que passam por aqui que são da Angola, dos Estados Unidos, de Portugal, de Bruxelas. Olha, quem sabe não foi para um tempo como este que você está aí? Mas eu estou falando para mulheres, mulheres de propósito. Você sabe por que você está aí. Eu estou aqui só reafirmando. E aí Mordecai diz isso para ela. E é impressionante a mudança que tem na fala de Esther, porque aí ela manda mais uma resposta para ele, né? Ela fala: olha, reúne o povo, reúne todo mundo que você achar aí na cidadela, jejuem por mim, 3 dias, 3 noites, não bebam nada, não comam nada. Eu e as minhas servas vamos fazer o mesmo. E aí eu vou procurar o rei depois de 3 dias. Se eu morrer, morrerei. Gente, a mulher que tinha medo de morrer até então, estava com medo da lei, estava vendo as barreiras, estava vendo a impossibilidade, ela declara: eu vou, porque se eu tiver que morrer, eu vou morrer cumprindo o meu propósito. O propósito despertou Esther, o propósito ativou Esther. Esther não era mais escrava do medo, ela entendeu que ela tinha um propósito, que Deus tinha um plano para ela, e ela vai até a presença do rei. Então, o primeiro tempo, né, Deus me deu a mensagem desse livro. Aconteceu alguma coisa, Lu? Para mim aqui mudou alguma coisa, mas tá bom. Deus me deu essa mensagem do livro é escrito em acróstico. Então, o índice do livro é o nome Esther. Envios, tempos, envios, simpatias, tempos, evidência e relevância, né? Usando o nome de Esther. E lá no capítulo que a gente fala sobre tempos, é justamente esses 2 tempos, o tempo em que Esther se levanta, né? Esther é despertada para o seu propósito, e todas nós precisamos entender o propósito de Deus nas nossas vidas, porque Mordecai é muito claro com ela, ele diz para ela: se você não se movimentar, se você não se levantar, se você ficar como você quer, quieta na sua, não tem problema. Socorro e livramento, o Senhor vai levantar de outro lugar. Então, tem um plano, sim, para a minha vida, para a sua vida. Há um propósito do reino de Deus para ser cumprido por nós. Mas, se nós não nos movimentarmos, socorro e livramento, de outra parte, o Senhor vai levantar. Mas nós precisamos nos posicionar, né? Esther se posicionou, ela se levantou. E o que eu tenho percebido é que Deus tem levantado uma nação de mulheres, nações e nações de mulheres, para um tempo como este. Eu não sei o que isso tudo vai dar, mas eu tenho percebido isso. E eu preguei domingo numa igreja de uma pastora amiga minha, e na segunda-feira uma mulher me mandou um link da música Sou Esther, né, da Ana Paula Valadão, que eu conhecia só o refrão, eu não tinha parado para ouvir. E, gente, que louvor que é aquele, né? Aquele louvor, ele tá falando para a gente, ó, se levanta, porque dentro de você tem dons, habilidades, tem talentos, tem coisa de Deus dentro de você, como tinha em Esther, em Raabe, em Jael, em Ana, em Maria, como tinha em tantas mulheres que marcaram o seu nome na história. Esther marcou o nome dela na história.
Você sabe que até hoje os judeus comemoram um dia chamado Purim. São 2 dias no calendário judeu de celebração, de troca de presentes, de alegria, chama Purim. E esse dia é uma celebração do livramento do povo judeu, que é um livramento que foi dado porque uma mulher se posicionou, Esther se posicionou. E aí o segundo momento que o Senhor me mostra é esse momento em que Esther se prepara para estar na presença de Deus. Mais para frente no texto você vai ver que naquele momento onde ela acaba o seu jejum, ela se veste e vai procurar o rei. Mas ela não se veste de qualquer maneira, porque ela era esposa do rei. Ela não põe a roupa de esposa, ela põe suas vestes reais, né? Sua veste de rainha. E aí ela vai e se coloca ali no pórtico, né? No pátio interior, para ser vista pelo rei. E aí o rei estende o cetro de favor em direção à vida de Esther. Irmãs, o que o Senhor me mostrou muito ali naquele dia daquela madrugada e durante todo o ano de 2020 foi a busca da intimidade com o Senhor. Muitas pessoas sofreram em 2020, nós sabemos, muitas perdas de perto, de longe, de mais ou menos. E como para vocês, para mim também não foi diferente, mas eu posso dizer que 2020 foi o melhor ano da minha vida, porque eu procurei o Senhor, eu busquei o Senhor. Eu e a pastora Cícia estivemos na Estância Paraíso, lá, né, com a pastora Izenete, fazendo um seminário de intercessão em janeiro, antes de tudo fechar, antes daquela loucura toda acontecer. Então, Deus estava trazendo à tona dentro de mim essa questão da busca por intimidade. Eu já tinha aprendido num livro que chama Até que Nada Mais Importe, é do Luciano Subirá. Leiam esse livro, ele é incrível. E ele fala ali que não basta a gente querer estar na presença de Deus. E eu vinha perguntando para o Senhor, Senhor, eu preciso orar mais, eu preciso estar com o Senhor, me ajuda a construir esse lugar de intimidade, Senhor, me ajuda a construir um lugar que eu esteja com o Senhor. Eu oro, a gente ora, fala, e a gente olha no relógio, 5 minutos se passaram, 10 minutos se passaram. E isso era algo que me afligia, porque eu queria ter mais. Mas eu sabia que também eu precisava oferecer mais. E eu não conseguia chegar nesse lugar. E nesse livro, ele explica a diferença entre precisar e querer. Então, todas nós precisamos do Senhor. Que bom que nós sabemos que precisamos orar mais, ler mais a palavra, estar ali na presença dele, mas o querer é diferente. Então, eu comecei a falar com o Senhor, lá em 2020. Senhor, lá em João 15, o Senhor diz que sem o Senhor eu nada posso fazer, né? A parábola da videira, né? Ele diz, sem mim nada podeis fazer. Então, até o desejo de te desejar vem do Senhor. Então, me ajuda, porque eu quero querer mais. E o Senhor me ouviu, e Ele me respondeu, e Ele cumpriu isso na minha vida. Nesse dia, nessa madrugada, foi uma das madrugadas em que assim, eu estava nessa busca do Senhor. Então, irmãs, esse tempo em que Deus me mostrou Esther se vestindo, como que nós temos buscado a Deus, né? Nós temos tido tempo, desejo, ânsia de buscar a Deus. A gente vem para casa, né, do nosso trabalho, dos nossos afazeres, ansiosos por aquele tempo quieto da casa em que a gente vai poder entrar na presença de Deus. Esther se vestiu, ela se preparou, ela jejuou 3 dias, 3 noites, porque ela precisava estar na presença de Deus. Então, Deus falou muito comigo em 2020 nessa questão da busca pela intimidade. Eu preciso dessa intimidade com Deus. É na intimidade com Deus que nós vamos aprender a ouvir a voz dele, né? Aqui, eu vejo aqui as mulheres, a maioria missionárias e pastoras, muitas de nós já discernimos a voz de Deus, mas quantas mulheres não sabem o que é Deus, o que é a alma, o que o que são as feridas,
o que é a voz do outro, o que é a voz de Deus, conhecer a voz de Deus, saber o que é Deus falando com a gente e o que não é. Eu costumo dizer assim, se meu pai passar pelo meu portão e ele tossir lá no quintal, eu sei que é meu pai. Eu conheço a tossida dele, eu conheço a voz do meu pai, porque nós tivemos intimidade, eu vivi 23 anos naquela casa, né? Até hoje eu tenho convívio com meu pai. Então, é essa intimidade, esse tempo que nós precisamos ter com Deus. E Deus me mostrou, e no livro eu falo dos tempos, mas eu falo muito dessa busca da intimidade. Quem somos nós, se não formos as mulheres íntimas do Senhor? O propósito vai ficar para depois, ou vamos buscar propósitos que não são para nós. O dom não vai ser exercido, ou vamos enterrar outros dons, né? Porque não teremos aquele tempo de busca, aquela coisa de ouvir a Deus, de chorar no Senhor, de falar com Ele, de ouvir a voz dEle. Amém? E eu costumo falar pouco mesmo, né? Nas minhas pregações, eu sou tagarela, mas nas minhas pregações eu costumo falar brevemente, mas foi isso que o Senhor colocou no meu coração. É tempo de nos levantarmos. E nós não vamos nos levantar na nossa força, é na força do Senhor. Então, quando eu me posiciono, né, eu me coloco de pé, de repente eu nem sei qual que é o meu propósito, mas olha, Senhor, eis-me aqui. Eu quero trabalhar nos negócios do reino, porque eu sou filha. Os negócios do meu pai são os meus negócios. Olha, Senhor, eu estou de pé. No momento que eu me posiciono, eu me levanto atrás do meu propósito, nesse tempo em que eu busco intimidade com Deus, eu busco conhecer a voz do meu Pai, passar tempo com Ele. Sabe o melhor tempo de se passar com Deus? É aquele tempo em que já faz 1 hora que você está lá, você fala assim, eu vou ficar mais 15 minutinhos só. Daqui a pouco eu desço. Não, eu vou ficar só mais um pouquinho, tá tão bom. O Luciano Subirá conta nesse livro que eu mencionei para vocês sobre um casal que ele foi ministrar e ele é chamado porque eles estavam brigando por causa do supermercado. Então o marido fala assim, pastor, olha, essa mulher é louca. Ela me chamou para ir no mercado. Eu tenho tantos anos de casado e olha, sempre me atormentou porque ela queria que eu fosse no mercado com ela. Pois eu fui. E agora ela tá brigando comigo e disse que não quer mais que eu vou no mercado com ela. E aí a mulher fala, exatamente. E nunca mais você vai no mercado comigo. Aí o pastor falou, nossa, agora nem eu estou entendendo, né? O que está acontecendo? Não era para ele ir, agora não é mais? Ela falou, eu vou explicar, pastor, o senhor vai me entender. Eu passei a vida inteira realmente pedindo para ele ir no mercado comigo. Mas olha só, eu queria que ele quisesse estar no mercado comigo. Eu não queria só que ele fosse. Ou seja, ele foi de má vontade, ele foi de qualquer jeito, ele foi só porque ela insistiu. Ele não queria estar ali com ela, na companhia dela, ajudando e interagindo. Essa é a diferença que ele fala. É o querer, é o desejar, é o planejar, sabe? Olha, eu vou planejar a minha madrugada com Deus, eu vou planejar um tempo com o Senhor. 2020 foi incrível para mim. 2020, às vezes eu estava cozinhando, picando legumes, e eu sentia um desejo de orar, e eu parava tudo, desligava a panela, ia para o meu quarto orar, e ali eu passava alguns minutos orando, algum tempinho que eu conseguisse, porque Deus cumpriu aquilo que eu pedi, Ele me atendeu, Ele colocou no meu coração não só a necessidade, assim, o precisar, Ele colocou o querer, e é isso que eu queria compartilhar com vocês, esse tempo de despertar para o propósito e despertar também para a necessidade de ter essa intimidade com Deus. E eu vou finalizar dizendo para você que esse lugar de intimidade com Deus, como diz o tema do livro do Subirá, né, até que nada mais importe, esse lugar, nada mais é tão importante, nem a nossa vida, nem a nossa vida. Eu vou estar com Deus aqui ou lá na eternidade. Se for aqui, amém, né? Estamos no propósito. Se for na eternidade, ou
Aleluia, diz que o céu é muito bonito. Então é isso, irmãos, eu espero que tenha edificado a vida de vocês, é isso que o Senhor tem implantado no meu coração ao longo desses meses. Que Deus abençoe você.